seguimos com as nossas reflexões com Deus, vamos em frente, refletindo a respeito da rebelião do homem contra Deus. E nós vamos ver agora, nesse episódio, nesse programa, os efeitos tão violentos e destruidores que a rebelião do homem a um curto prazo, a rebelião do homem contra Deus a um curto prazo, ela causa na vida do homem, no caráter do ser humano, na perspectiva do ser humano. Continuamos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 4. No programa passado nós vimos que quando Caim e Abel fizeram oferta a Deus, que o Senhor recebeu as ofertas de Abel, mas não recebeu as ofertas de Caim, que então a face, o rosto de Caim ficou transtornado, ele ficou evidentemente, claramente descontente, bravo, irado, porque Deus não recebeu as ofertas dele. E então o próprio Senhor Deus, num grandiosíssimo gesto de misericórdia, de amor por Caim, o próprio Senhor veio e lhe advertiu, e lhe admoestou, lhe falou para que ele deveria agir bem, que ele não havia agido bem, a oferta dele não foi aceita, porque não foi uma boa oferta, porque ele não agiu com amor, com gosto. E o Senhor Deus ainda lhe fez uma advertência a respeito do pecado. E nós vamos ver agora que nada disso serviu para Caim, nada disso adiantou a Caim. Caim estava obstinado, Caim já estava dominado pelo mal, Caim se deixou dominar pelo mal, Caim se deixou dominar pela ira, Caim se deixou dominar pelo pecado. No capítulo 4, a partir do verso 8, começa dizendo assim: contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Vejam, Caim e Abel eram os primeiros filhos de Adão e Eva. Adão e Eva, homem e mulher, deveriam ser perfeitos, eram até então perfeitos, porque foram criados pelas mãos do próprio Senhor Deus. Eu imagino Deus na criação de Adão, ele moldando ali o barro, fazendo um boneco de barro, inanimado, sem vida. E depois o Senhor Deus inclinando-se, pegando aquele boneco de barro e soprando nas narinas, para dentro daquele boneco, o fôlego de vida, e ele se transformando em um ser vivente. E depois o Senhor criou a Eva, formou a Eva. Então, eram perfeitos. Mas vejam que eles sucumbiram ao pecado, eles deixaram se levar pelo pecado, pelo tentador, pelas propostas da serpente, a sedução da serpente, preferiram dar ouvidos à serpente e não a Deus. Então vejam que já o primeiro filho desse casal, de Adão e Eva, como eles se corromperam, como ele se corrompeu. Isso para nós percebermos o poder que o pecado tem na vida do ser humano. O primeiro filho daquele casal perfeito, criado por Deus, um homem e uma mulher que viam a Deus face a face, como nós nos vemos nos nossos relacionamentos. Aquele casal que falava com Deus, que tinha um relacionamento, uma comunhão com Deus, que os homens já não têm, depois dele os homens não tiveram. O primeiro filho daquele casal já era um homem totalmente depravado. Fez ali as suas ofertas para Deus de uma maneira desleixada, uma maneira rebelde, uma maneira com ira, uma maneira com ódio, algo empurrado, uma oferta feita por obrigação e não por amor, não por devoção.
E ainda assim o Senhor, exercitando a sua misericórdia, o Senhor veio e falou com Caim: Caim, presta atenção. Se você agir bem, é lógico que você será aceito, que você será bem recebido. Agora, se agir mal, cuidado, porque o pecado está à porta, buscando tragar-te, buscando engolir-te, buscando te destruir. E ao invés de Caim receber essa correção do Senhor, essa reprimenda do Senhor, Caim não recebeu. Caim resolveu vingar-se do seu irmão. O que Abel tinha feito para Caim? Que malefício Abel havia feito a Caim? Abel não cooperou em nada, não trabalhou em nada para que a oferta de Caim não fosse aceita, para que Caim tomasse aquela reprimenda do Senhor Deus, tomasse aqueles conselhos do Senhor Deus. Mas tão logo saiu da presença de Deus, Caim foi a seu irmão e de uma maneira ardilosa, demonstrando como o caráter dele estava corrompido, como o modo dele pensar estava depravado. Ele foi ao irmão e disse: Ei, Abel, vamos lá no campo, dar uma volta, quero te mostrar umas coisas, quero falar com você. E quando ele se achou no campo, ele se levantou e matou a seu irmão Abel. Só para você ter uma ideia de quão nocivo é o pecado na vida do ser humano, no caráter do ser humano, na conduta do ser humano. Por isso é que nós insistimos, nós devemos fugir do pecado, rejeitar o pecado. Nós precisamos nos entregar a Deus, sempre, fazer a vontade de Deus, dar ouvidos às palavras de Deus. Vejam, o Senhor Deus havia falado com Caim, havia o advertido. Caim não podia falar: olha, foi uma coisa, não, foi uma coisa impensada, foi uma coisa, um momento, não, muito pelo contrário. O Senhor Deus já havia falado com Caim, havia dado a direção a Caim, já havia dado o caminho que Caim deveria seguir. Mas Caim não quis. Caim estava obcecado, depravado, distorcido. E então ele atentou contra a vida de seu irmão Abel. Este é o mal que o pecado traz na vida do ser humano. Já logo na primeira geração de Adão e Eva, depois que eles sucumbiram ao pecado, ao tentador, nós já temos um ser humano totalmente depravado, sem moral, sem ética. Aí nós vamos ver adiante: homicida, violento, mentiroso, desobediente, rebelde. Essa é a rebelião do homem contra Deus. Portanto, atente, preste atenção na maneira de você agir. Preste atenção como você procede. O Senhor fala sempre com você. O Senhor fala pela palavra dele, pela Bíblia, pelo livro sagrado. Muitas vezes ele usa pessoas, muitas vezes ele usa situações, algumas vezes talvez ele use até acontecimentos, e pode ser até que o Senhor use seres racionais, animais, para falar com você. E você prefere não dar ouvidos e sucumbir ao pecado e não dominar ao pecado que jaz à sua porta. E ele vai te destruir. Portanto, preste muita atenção na sua conduta. E agora eu quero chamar a sua atenção aqui. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai Santo Eterno, em nome do Senhor Jesus, te damos graças por tudo, Pai. Senhor, nos ajuda, nos muda, nos transforma, Pai. Afasta-nos do pecado, fala aos nossos corações, fala ao coração de quem está nos ouvindo, com o teu poder, com a tua presença, com o Santo Espírito, para nos afastar do pecado, Pai. Nos alerta para o pecado, para a questão do pecado em nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.